Amém. A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui mais uma vez, ao vivo na nossa live, para estar aqui tratando da lição bíblica da Escola Bíblica Dominical. Desde já, aguardando aí a entrada dos irmãos para a gente poder estar prosseguindo na nossa lição. Sempre no nosso horário padrão de 9 horas da manhã. Gostaria de pedir aos irmãos que fossem entrando, que pudesse deixar aí um aceno para que a gente possa também saudá-los. Hoje temos o privilégio de estar fazendo a conclusão dessa lição do nosso segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical no ano 2020. Lição número 13, de 28 de junho de 2020, que fala sobre a batalha espiritual e as armas do crente. Uma lição bem interessante. Desde já aguardando aí a entrada dos irmãos para a gente possa interagir melhor, Então, nesse trimestre, irmãos, estivemos estudando a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, foi uma lição bastante enriquecedora para todos nós. Aprendi muito com essa lição. E Escola Bíblica Dominical é isso, A gente está sempre aprendendo, se reciclando, coisa que a gente já sabe às vezes e vai se reciclando, vendo as fontes, os textos bíblicos, para dar embasamento, e é muito bom. Eu gostaria de iniciar com uma oração, Gostaria de pedir a você que já tem entrado que possa nos deixar um aceno para que a gente possa saudá-los em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos iniciar fazendo uma oração, dando início a essa aula. Querido Deus, amado Pai, queremos te apresentar a nossa vida nessa manhã, te pedindo a tua bênção, a tua graça, a presença do teu Espírito, Senhor, sobre nós, possamos entender a tua palavra, não somente eu, mas também aqueles que vão estar, Senhor, compartilhando essa live. Em nome de Jesus, fica conosco, nos abençoa. Amém. Então, graças a Deus, nosso coordenador, irmão Ivan, glória a Deus, sempre conosco, Nunca nos deixa só nessa live. Deus abençoe nosso coordenador. Estou aqui também em nome da congregação de Olaria, aqui em Porto Velho. E é uma honra para nós, Todo esse trimestre estivemos aqui compartilhando essa live para que você não ficasse sem a continuidade da lição. E essa lição, como nós já falamos, é uma lição muito interessante, baseada no livro de Efésios, que fala sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, só relembrando aqui aos irmãos as lições que nós já passamos aqui durante esse trimestre. Primeiro, carta aos Efésios, saudações aos destinatários, foi a lição número 1. A lição 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Lição 3, eleição e predestinação. Lição 4, iluminação espiritual do crente. 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. 6, a condição dos gentios sem Deus, como é que éramos nós considerados, antes de Cristo. 7, Cristo e a nossa reconciliação com Deus. 8, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. 9, ministério da unidade revelado, quando vai falar aqui de dois povos, Deus fez fazendo com eles a paz. Intercessão pelos Efésios é o 10. Lição número 11, atributos da unidade da fé. Humildade, mansidão e longanimidade.
A lição passada nós estudamos, a 12, a conduta do crente em relação à família. E agora, para concluirmos esse trimestre, estudaremos lição número 13, a batalha espiritual e as armas do crente. E desde esse início eu quero chamar a atenção que algumas pessoas vivem as suas vidas como se tudo fosse maravilhoso, não houvessem inimigos, não houvesse uma batalha espiritual. E é preciso que a gente desperte para isso. A batalha espiritual existe, né? E quando nós temos consciência dela, nós passamos a nos preparar melhor para essa batalha. Lembrando que a batalha que estamos falando é espiritual, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, né? Mas uma batalha espiritual. Eventualmente, algumas pessoas vão dar lugar ao inimigo e vão se opor a você, se opor a mim. Mas a nossa batalha não é contra essa pessoa, porque a nossa guerra é espiritual. Quer um exemplo? Quando Jesus fala que iria a Jerusalém, e ele disse que ali convinha que seria preso, iria morrer, e vemos ali o apóstolo Pedro, né, naquele momento em que ele havia acabado de declarar: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Né? Mas de repente parece que ele cai numa fraqueza ali e ele naquele momento ele tem um sentimento de: não, eu quero que o Senhor fique conosco. Mas o que ele fala é repreendido por Jesus. Ele fala assim: de forma nenhuma te aconteça isso. E Jesus repreende ele, mas olha a repreensão que Jesus faz. Ele não diz assim: Pedro, vai crescer, Pedro, deixa de criancice. Não, ele fala assim: para trás de mim, Satanás, que não compreende as coisas que são do céu, mas apenas as coisas que são da terra. Ou seja, ele dá uma repreensão espiritual, porque Jesus estava ciente que essa batalha é espiritual. E como batalha espiritual, não adianta você ficar xingando alguém, criando um círculo de inimizades. Não adianta, a gente não ganha essa batalha dessa forma. Então, lição de número 13, a batalha espiritual e as armas do crente. Vamos ver aqui que armas, né, podemos usar para ganhar essa guerra. O textuário nos diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6, versículo 11. Quero mandar aqui a paz do Senhor, nosso irmão Hernandes Viana, né? Irmão Hernandes sempre está conosco. Deus abençoe, prezado irmão Hernandes. A verdade prática diz: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios 6, do 10 ao 20, que diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Veja que essa armadura é uma armadura de Deus, então a armadura espiritual. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias,
para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então, quando Paulo inicia aqui dizendo, versículo 10, no demais, irmãos meus, ele está dizendo assim, ó, depois de tudo isso que a gente já tratou aqui, né? Depois de todo esse ensinamento trazido pela carta de Paulo à igreja de Éfeso, ele diz assim, no demais, o que eu tenho para dizer para vocês como conclusão é, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Então, os objetivos dessa lição, no capítulo 1, é demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha. Capítulo 2, apresentar qual é esse campo de batalha. E o 3, saber quais são as armas espirituais, já mencionadas aqui nessa leitura, né? Indispensáveis ao crente. Glória a Deus. A introdução nos diz, ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos na presente lição. É só você lembrar que mesmo o próprio Jesus, ele teve uma oposição muito grande, violenta, né, do inimigo. Nós podemos ver ali desde o momento do seu jejum no deserto, né, em que ele tem uma oposição direta do mal. A pergunta que eu faço é, você acha que se o próprio Filho de Deus, que veio aqui para morrer em nosso lugar e gerar essa tão grande salvação, se ele próprio foi confrontado diretamente pelo inimigo, você acha que eu ou você seríamos diferentes ou teríamos algum tipo de tratamento diferenciado? Não. Nós somos confrontados diariamente, permanentemente pelo inimigo, buscando brechas, buscando fraquezas, buscando fragilidades. Então, é verdade que a Bíblia diz, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Mas existe uma forma que o inimigo conhece para nos distanciar de Deus. É aquilo que foi utilizar, aquela fórmula lá utilizada por Balaão, quando ele diz assim, só tem um jeito desse povo perder a batalha. É se ele se afastar de Deus através do pecado. Então, o que o inimigo procura fazer todo dia, né? Sempre está buscando fazer? É nos colocar numa posição de fragilidade em relação ao pecado. Então, a sua missão é nos oferecer a cada dia coisas que venham a nos fazer pecar, tropeçar, errar o caminho, errar o alvo. Porque só assim ele teria acesso às nossas vidas. Então, somos convidados a oração, leitura da palavra, a fé, né, e a tantas coisas que vão nos fazer aproximar de Deus. Então vamos ver aqui, capítulo número 1. O preparo espiritual do crente para a batalha. Fortalecidos no poder do Senhor. Ele vai dizer aqui, a expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, está lá no versículo 10, indica que não temos poder em nós mesmos. Desde já quero saudar aqui o irmão Peterson, que também está nos acompanhando, ele e sua família. Deus abençoe o obreiro. Então, veja que quando ele fala aqui fortalecemos no Senhor, então não temos poder em nós mesmos. Então não tem supercrente, irmãos. Não tem essa de, irmão Davi é diácono, é presbítero, é pastor, é evangelista, então ele está acima da tentação, acima dos ataques, dos dardos inflamados do maligno. Não tem isso. Veja como eu comentei aqui já, que o próprio Jesus, qual era o seu título? Filho de Deus. Jesus era Deus. Jesus é Deus. Então, mesmo assim,
ele buscava se fortalecer permanentemente. Veja como é que ele inicia o seu ministério. Ele inicia o seu ministério em 40 dias de jejum e oração. Então veja que ele também via essa necessidade de estar espiritualmente preparado, mesmo sendo filho de Deus. Imagine nós. Então por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente. Vida, ou seja, mente renovada em Cristo, né? Deixando os marcos velhos do pecado para trás, né? E prosseguindo uma vida de santificação. Segundo, vida de santidade, como já citamos aqui. Terceiro, ser cheios do Espírito. Então, um vaso cheio, ele não tem espaço para mais nada. Agora, quando nós vamos nos esvaziando de Deus e do Espírito Santo, vai ficando espaço sobrando para outras coisas que vão nos afastar de Deus. Então, a vitória não pode ser alcançada por outro meio, a não ser pelo meio espiritual. Qual é a recomendação? Conhecer as Escrituras, mas não somente conhecer, mas colocá-la em prática, né? Então, ele diz aqui, conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Pai do Senhor, irmã Raimunda, Deus te abençoe. Né? Então, não adianta simplesmente ter um ritual praticado pela Igreja do Senhor. Não é só você que, eu frequento a igreja regularmente. Eu conheço todo o ritual da igreja cristã. Não é suficiente. Eu tenho uma Bíblia em casa. Vez por outra até leio. Não é suficiente. Você precisa examinar a palavra e colocar em prática na tua vida. Senão, nosso sacrifício é vão. Então veja, por exemplo, aqui Atos capítulo 19, versículo 14 a 16, vai mostrar que essa batalha não se vence parecendo com crentes. Existia ali 7 homens, filhos de um personagem chamado Cefas. Então eles se achavam exorcistas naquela época. Como Paulo tinha um histórico ali de expulsar demônios por vidas em liberdade, então eles começaram agora a querer expulsar um demônio lá, né, clamando para que eles saíssem em nome do Deus a quem Paulo pregava. Só que aquela entidade não tinha qualquer compromisso ali com aqueles homens, né? Ele diz assim, Paulo eu sei quem é, Jesus eu conheço muito bem, mas vós quem sois? Pega aqueles jovens e começa agora a luta corporal com eles, e eles agora saem rasgados, humilhados, fugindo, né? Então, irmãos, a luta espiritual, não, isso tudo eu estou falando, está lá em Atos capítulo 19, versículo 14 a 16, para você conferir. A luta espiritual, a batalha espiritual não é vencida apenas com aparência de crente, com título humano, com carteirinha de membro, credencial de pastor, de pregador. A batalha espiritual não é vencida dessa forma, mas apenas você imergindo, você mergulhando no rio da graça, você se vestindo com a armadura de Deus, que ele vai indicar aqui, né? Vigilantes em toda oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Como nós já falamos, os grandes homens de Deus, eles sempre tiveram uma vida de oração. Veja quando Pedro, por exemplo, estava preso, e ali a igreja fazia incessante oração por ele. O que aconteceu, irmãos? Sabemos que Pedro foi preso não porque ele tivesse matado alguém, roubado alguém, mas preso por causa da sua fé. Ou seja, ele estava sendo ali perseguido numa batalha espiritual.
Vemos que ali Pedro era inocente, mas estava aprisionado por causa da pregação da palavra de Deus. E a igreja fazia constante oração, né, pela vida de Pedro. O que aconteceu? À noite, um anjo aparece a Pedro, o liberta das algemas, abre as cadeias, as portas, os cadeados, e Pedro sai andando e ele aparece lá no lugar onde a igreja estava reunida orando. Aqui uma mensagem aqui do irmão Ivan, né? Nosso coordenador. Parabéns a todos que estiveram conosco no segundo trimestre. Peço a Deus que abençoe a cada um. Amém, irmão Ivan. Domingo que vem a gente já parte para o próximo. Em nome de Jesus, a igreja não para. Não é? Então, não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. Que arma é essa, irmãos? A oração. Veja o exemplo, por exemplo, de Moisés. Moisés que sobe ao monte e está ali com Deus, na presença de Deus, 40 dias. Né? E quando ele desce, ele está tão imerso na presença de Deus que as pessoas, ao olhar para ele, não conseguiam olhar para ele, fixar o olhar nele, porque o seu rosto brilhava. Fizeram um véu para que pudessem cobrir o seu rosto e pudessem ali olhar para o homem de Deus, falar com ele, porque estava difícil. Então, era uma demonstração do que acontece quando a gente está imerso, né, na presença de Deus. Então, a oração, ela nos coloca na presença do Senhor. Ora em todo tempo com toda a oração e súplica no Espírito. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância, ou seja, é você observar ao seu redor. É você entender que nem sempre, vamos dizer, nos nossos conflitos familiares, por exemplo, se alguma questão você não consegue de jeito nenhum se entender com a sua esposa, com o seu esposo, será que na hora de parar e olhar pelo olho espiritual e entender que ali não é a esposa o problema, não é o esposo o problema, mas ele está vendo uma questão espiritual, às vezes é hora de parar os dois, vamos orar para que Deus ponha por terra o laço. Às vezes questões no trabalho, talvez teu chefe está sendo mais duro, mais rígido, cobrando mais do que está acostumado. Será que na hora de você parar para ver que isso não é simplesmente a postura de um homem que está lutando contra você? Geralmente tem aí uma batalha espiritual embutida aí. E é aí que você tem que ter o discernimento de Deus. Aí você ora por aquele chefe, você ora por aquela situação, você jejuma, né? Pega a arma também do jejum, né? E aí você começa a ver o cenário mudar. E aí quando a gente compreende o que é batalha espiritual. Então, capítulo 2 vamos falar sobre conhecendo o campo da batalha espiritual. Então é preciso, irmãos, conhecer esse campo que é tão vasto, né? Que vai se apresentar com várias características, né? E que nem sempre você vai entender de primeira mão que você está passando por uma luta espiritual. Às vezes você acha que é uma luta contra o teu irmão. Mas Paulo vai advertir, a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra potestades, principados nos lugares celestiais. Vamos ver isso aqui. As astutas ciladas do diabo. A expressão ciladas do diabo. Tem gente que ri, acha graça, né? O diabo existe. Ele é um ser folclórico. Eu quero deixar claro para você que ele é bem real. Bem real, e a sua missão é roubar, matar e destruir. Então, enquanto você pensa que ele é irreal, né, que ele, como ser irreal, nada pode fazer, ele está trabalhando dia e noite para derrubar a minha e a tua vida. Então, ele indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino
é identificado como diabolos, que significa caluniador e acusador. Então, olha como é que é a sua estratégia de batalha. Ele quer te acusar, mas se você está com a sua vida santificada, purificada, não há nada para acusar, o que ele faz? Ele começa a criar situações para que você dê brecha para ser acusado. Por exemplo, você que é filho, você recebe uma resposta da sua mãe, do seu pai, e você é levado a revidar, e aí é o momento que você peca contra Deus. Ou o teu vizinho, o inimigo permitindo que ou seja, criando alguma situação, aí ele manda uma provocação de lá e você responde, e aí ele começa agora a blasfemar. Ué, como é que esse homem aí é um homem de Deus? Fui falar com ele, na maior paz, ele já me veio com 7 pedras na mão. Então, ele é o acusador. E para que ele possa nos acusar, ele vai criando situações para que você possa, ele vai dando corda, para que você possa entrar na situação e depois só Deus para nos ajudar a sair, né? Então ele é acusador, caluniador. Tomado de fúria por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Então, não tenha dúvida, o diabo ele não ficou bonzinho e não vai ficar bonzinho. Ele tem um perfil perverso e quer destruir a nossa vida. A mim e a você. Talvez você diga assim, mas curioso, eu não vejo nenhum tipo de perseguição, eu vivo umas 1000 maravilhas. Talvez porque você não esteja identificando de forma coerente o campo de batalha. Olha as coisas que ele faz. Eu gostaria de ler aqui alguns versículos com você. Se você tem a sua lição, está nos acompanhando, as coisas que ele faz. Número 1, confundir a mentira com a verdade. Irmão, se alguém chega aqui com você e conta uma mentira plena, você logo identifica que aquilo é mentira e você não vai dar nem atenção. Mas qual a estratégia do inimigo? Ele confunde a mentira com a verdade. Ele vai oferecer aqui uma palavra aqui de Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5. Então ele começa com uma verdade. Ou seja, é a serpente falando aqui, né? Ela falando com Eva e vai perguntar assim: então, é certo que o Criador falou que vocês podem comer dessa árvore? Aí Eva vai falar: não, ele falou que não pode. Tá? Então parece um diálogo coerente. Mas ele vai falar: não tem nada demais, não, você pode comer. Apenas que quando você comer, você vai ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Então observe que ele começa a confundir a mentira com a verdade para que você possa entrar na mentira. Pai do Senhor, irmão Lucas, Deus abençoe, e abençoe também esse assadinho do João aí. Deus abençoe, que possa fazer muito sucesso em nome de Jesus. Então, primeira arma, confundir a mentira com a verdade, trazer confusão, para que você possa ouvir uma parte da história e dizer: não, eu sei que isso aí é verdade, mas em meio à verdade está embutida a mentira. Segundo, deturpar as escrituras. É o que vai estar escrito aqui em Mateus capítulo 4, versículo 6. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropecem em alguma pedra. Então está escrito? Está escrito. É a verdade? É a verdade, só que ele está deturpando a verdade. Ele não está dizendo aqui que alguém que estava levando a vida de testar a Deus, de tentar a Deus, vai ser atendido por Deus, não. Ele está dizendo aqui, quando você passar por uma situação que você precisa de ajuda, Deus vai te ajudar. Então está deturpando as escrituras. Terceiro lugar, dissimular, induzir a dissimulação. Vamos ver 2 Coríntios, capítulo 11,
versículos 13 e 14. Vamos aqui para as Escrituras. 2 Coríntios 11, versículos 13 e 14 nos diz: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Né? Então, deturpando as Escrituras, dissimulando e induzindo a dissimulação. Olha, pega um obreiro que está ali meio, né, se achando que está colocado de lado, aí começa a haver lugar nele para atuar, ele começa a criar falsas doutrinas, né, para tentar combater contra o seu pastor, contra o seu líder. E aí vão surgir esses obreiros fraudulentos. Em quarto lugar, fazer falsos sinais. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. Vamos ver o que diz aqui. 2 Tessalonicenses 2 e 9. Nos diz: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios e mentira. Então, vejam que nem tudo que é milagre vem de Deus. Alguém pode estar operando até mesmo a cura aí por fora, né? Dizendo até que foi por Deus, mas na verdade está sendo usado pelo inimigo. Alguém com aspecto, com aparência de piedade, né? E na verdade está tentando afastar alguém de Deus. Estão fazendo falsos sinais, fazendo acusações. Apocalipse 12, 10. Apocalipse 12 e 10. Enquanto isso, você vai acompanhando aí a mensagem do nosso coordenador. Apocalipse 12 e 10 nos diz: eu ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então, quem é o inimigo, irmãos? É o acusador. Semear incredulidade, 2 Coríntios 4, 4. E por último, promover ideologias anticristãs, também 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Então vemos aqui, irmãos, esse é o campo de batalha. O engano, o erro, mistura da verdade com a mentira, tá? Falsas acusações, sinais que não vêm de Deus, porque o inimigo ele tem poder também, ele pode fazer coisas espantosas. Então é preciso saber isso, irmãos, para que a gente não venha a ser enganado e cair no erro. Então, tópico 2 do capítulo 2, o conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue. E contra quem é, irmãos? Já que não é contra carne nem sangue, contra quem é esse conflito? Essa declaração indica que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. Nessa metáfora fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual. Essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. Olha, irmãos, às vezes a igreja do Senhor ela é confrontada, né, de forma coletiva. Alguém que se levanta contra a instituição igreja. Pai do Senhor, irmã Terezinha Alves, Deus abençoe. Glória a Deus, sempre está conosco. Então, veja que às vezes o conflito é de forma coletiva, contra a instituição igreja. Mas às vezes, e claro, a igreja vai se reunir em oração, né? Mas às vezes se a igreja não estiver atenta, irmãos, àquele conflito como algo espiritual, vai achar que é o vereador, né, do município que tem algo contra você, contra a igreja, não gosta do pastor. Você vai achar isso, mas na verdade é algo espiritual. É uma luta espiritual contra a igreja.
tentando calar a igreja, tentando impedir o avanço. Às vezes a igreja pode estar desapercebida, desarticulada, ou seja, não percebendo os ataques do inimigo. E aí ele vai tomando posição, tomando lugar, né, conquistando espaço. É preciso que a igreja esteja atenta, mas também essa batalha é travada no âmbito individual. Vocês já viram pessoas que viviam suas vidas naturalmente, aí vem a esposa, por exemplo, ou o esposo aceita Jesus. Começa a ser travada uma guerra tão grande na sua casa. Na verdade, quantas esposas que não têm, né, a tranquilidade de ir à igreja, quantos esposos que não têm a tranquilidade de ir à igreja, trava-se uma batalha espiritual na sua casa. Lembre-se, não é contra você, é no âmbito espiritual, não é a pessoa que está lutando contra você, quero corrigir. É contra nós, mas enfim, não é a pessoa que está lutando contra nós, mas é algo preparado pelo inimigo para nos entristecer, para nos desviar, para nos enfraquecer, para nos tirar do caminho. Na verdade, então precisamos estar atentos. E quais são essas agências, né, das potestades do ar? Ele vai falar aqui sobre... Paulo indica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipe das trevas desse século e hostes espirituais da maldade. E o que são principados, irmãos? Principados, se você for verificar, principados são territórios dominados por um príncipe, né? São unidades autônomas, tipo um pequeno, um microestado, né, dominado por um príncipe. Aqui queremos deixar nossa saudação aqui para Socorro Silva, né, também para a irmã Gisela, Everton Viana, Deus os abençoe. Então, o que é um principado? O principado é um território com autonomia dominado por um príncipe. Alguns com status de Estado, como se fosse uma nação. Né? Então, no mundo espiritual, isso indica que existe uma hierarquia, ou seja, existem hostes espirituais com menor e com maior poder. Existe uma hierarquia espiritual da maldade, no qual existem entidades responsáveis por certos territórios. E é isso que ele está falando aqui, ó. Principados e potestades. O que são potestades? Potestas vem de poder, do latim poder. Então, são unidades poderosas encarregadas de certas funções do reino espiritual. Ele vai falar também de hostes. E o que são as hostes? Hostes espirituais da maldade. Hostes são responsáveis por causar inimizade ou rivalidade, em fazer oposição. E quando ele está falando aqui que são hostes espirituais da maldade, é porque essa oposição é contra Deus, é contra a igreja, é contra mim e contra você, no âmbito espiritual individual. Então, qual a característica dessas unidades ou entidades espirituais da maldade, né? Primeiro, são poderosos. Então não brinque com isso, irmãos. Tem gente aí com uma coisa de querer cantar. Satanás está derrotado, pisa na cabeça dele, eu estou pisando na cabeça dele. Cuidado, irmãos. O nosso poder está em Deus. Se você estiver armado com as armas espirituais, a recomendação é: resista ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia não diz assim, ó, fica martirizando o inimigo, fica, né, cantando que ele está derrotado, que isso aí não resolve muita coisa, não. Você precisa estar armado com as armas espirituais e fazer a oposição a ele, de que forma? Resistindo ao diabo e ele fugirá de você. Né? Então, a primeira característica são unidades
de poder, digamos assim, entidades poderosas, né? Seus títulos principais e potestades indicam poder, primazia, autoridade para agir. Veja que os discípulos andavam com Jesus. E certa vez foram expulsar um demônio de uma pessoa que estava possessa e voltaram envergonhados e disseram: mas Senhor, não conseguimos. E Jesus vai chamá-los de geração incrédula, até quando vos sofrerei. Essa casta só sai com jejum e oração. Vocês foram despreparados, rapaz. Você não pode ganhar desse jeito. Ou seja, Jesus está nos chamando a atenção. Ora, eles andavam com Cristo todos os dias, né? Eles viam os sinais, eles participavam disso, mas não estavam preparados para essa batalha espiritual. E nós, irmãos, será que nós temos que nos preparar? Ou será que é só nós cantarmos? Satanás está derrotado, pisa na cabeça dele, é isso? Não, irmãos, precisamos ter cuidado. Vigia na terra, né? Porque a batalha é contra a unidade, o corpo de Cristo, a igreja, mas é contra você também individualmente, né? Então precisamos ter cuidado. São unidades poderosas. Segundo lugar, segunda característica, são malignos, ou seja, são do mal. Não tem como ter acordo com eles, né? Não tem um momento de trégua, não. Eles são sempre do mal, eles estão sempre querendo matar, roubar e destruir. Destruir a nossa vida, destruir a igreja, frear o avanço da igreja do Senhor. Esses agentes formam hostes espirituais da maldade. Refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Em terceiro lugar, irmãos, eles são astutos. Ou seja, eles são muito espertos, irmãos. Muito espertos no sentido de criar situações para te envolver, para me envolver, para que você venha a se afastar de Deus. A intenção é essa, tirar você do caminho, tirar o teu foco de Cristo. Então, eles são astutos, extremamente espertos, cheios de sutileza, maquinam a queda da igreja. Então, algumas pessoas falam, né? Enquanto alguns brincam de ser crente, o inimigo não brinca de ser inimigo. O mal não brinca de ser mal. Então, ele está verdadeiramente combatendo a igreja constantemente. E quando é que essa luta vai acabar? Essa batalha só vai acabar quando chegarmos lá no céu. Quando Jesus vier buscar a sua igreja. Eu digo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Parece que a gente vai construindo aqui uma narrativa de quão astucioso, poderoso é esse império das trevas. Parece que você e eu vamos sucumbir diante deles. Não, mas nós não devemos temer. Devemos antes buscar o quê? Estar preparados, nos revestir de toda a armadura de Deus. O Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo o principado, potestade e poder. Então devemos lembrar que acima de todo esse império do mal, Jesus foi colocado acima. Glória a Deus. E por fim, irmãos, capítulo número 3 vai falar sobre armas espirituais indispensáveis ao crente. A armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é de uma linguagem retirada do contexto militar romano. A expressão toda a armadura traduz o termo grego panóplia, que significa armadura completa de um soldado fortemente armado. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias para tomar o equipamento dado por Deus. Ou seja, não é para você se utilizar de armas próprias, não. Mas é para você, ou seja, se revestir das armas, das ferramentas dadas por Deus.
resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Então é certo, irmãos, que quando estamos armados, bem armados e preparados, o inimigo foge de você. O inimigo bate em retirada. O inimigo cai através do louvor. O inimigo cai através da oração. Ah, mas são poderosos, são astutos? São. Mas ele bate em retirada se você, a igreja do Senhor, estiver bem armada. A boa notícia é, essas ferramentas, essas armas, estão à nossa disposição. À disposição de quem? À disposição da igreja do Senhor, de todos aqueles que buscarem estarem preparados para a batalha espiritual. Quais são essas armas? As armas indispensáveis da defesa. Primeiro, cingir os vossos lombos com a verdade. Olha, irmãos, a verdade é uma arma poderosa. Você nunca vai ficar envergonhado se você andar na verdade. Agora, a mentira, até dizia, um dia desse eu vi um vídeo aí de um personagem famoso do nosso Brasil. Ele diz assim, o problema da mentira é o seguinte, quando você sai a mentira da tua boca pela primeira vez, daqui a pouco você tem que contar uma segunda mentira para justificar a primeira. Aí você tem que contar uma terceira mentira para justificar a primeira e a segunda. Daqui a pouco aquilo vai virando um monstro. Então entenda, irmãos, não dá para a igreja do Senhor estar desatenta nessa guerra espiritual e chegar a ficar na prática da mentira. Não, Deus não tem como te ajudar nessa batalha espiritual se você anda na prática da mentira. Então, irmãos, é uma coisa que precisamos excluir da nossa vida. Ah, então você nunca mente, nós nunca vamos mentir. Não, a Bíblia diz que todo homem é mentiroso, mas você deve sim se revestir dessa, que ele chama aqui de cingir dos lombos, né? Essa ferramenta espiritual, cingir os lombos com a verdade. Ele está dizendo, você tem que todos os dias buscar falar a verdade. Eventualmente você vai de repente tropeçar e se ver envolto em uma situação que não é verdade. Eventualmente vai acontecer, mas você deve todos os dias buscar falar a verdade, ter prazer na verdade, né? A Bíblia diz lá, João 8,44, o pai da mentira é o diabo. Como é que pode você, que é filho de Deus, andar na mentira, ter prazer na mentira, né? Praticar constantemente a mentira não pode agradar a Deus dessa forma, irmãos. Então, primeira coisa, cingir os lombos com a verdade. Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e a integridade do soldado. Então, primeira peça, a couraça. Quais são? O cinto, né? Cingir os vossos lombos com a verdade. Está envolto na verdade. Segunda peça, vestida a couraça da justiça. Couraça, trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado. Mateus capítulo 5, versículo 6 vai falar que nós não podemos nos alegrar na injustiça, mas nos alegrar na verdade. Quando ele está ali no Sermão do Monte, né? Mateus 5,6. Bem-aventurados os limpos de coração. Não, quais são? 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, a igreja do Senhor precisa ter fome e sede da justiça e não da injustiça. Isso também é uma outra arma para você não estar diante do acusador de forma, né, vulnerável. Primeira delas, lembre-se, verdade. Fala a verdade. Segunda delas, justiça. Ande na justiça. Se você pratica injustiça, se você pratica mentira, o diabo, que é o acusador, pode ter certeza. Ele vai usar isso para te derrubar. Ele vai usar isso para te acusar. Terceiro lugar, calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz.
Olha, irmãos, numa batalha, os pés do soldado são uma parte hipersensível. Ele está num terreno muitas vezes desconhecido, onde há espinhos, farpas, pedras, não é? Animais peçonhentos. Então ele precisa estar com seus pés protegidos, porque o guerreiro pode ser valente, mas se os seus pés vacilarem, ele não pode ir a lugar nenhum. Se ele não consegue se locomover, é um soldado fora da batalha. Então, como é que é a orientação de Paulo aqui para nós estarmos lidando com nossos pés? É você estar com os pés preparados em quê? Na base, no Evangelho da paz. Então, se você vive pelo Evangelho, se você ama o Evangelho são boas novas. Então, que você venha a ter uma boa base de conhecimento, não é, do Evangelho que você prega. Através de quê? Nós temos essa base de conhecimento através da palavra, né, irmãos? Através da leitura da palavra, através da lição da escola dominical, né, nos cultos, nos estudos, em tantos os momentos que a gente está buscando ter essa base. Confeccionado em couro, a meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e a prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Né? Irmã Vera, Deus abençoe, Pai do Senhor também está ali, né, nos acompanhando. Quarta ferramenta, então, conhecer o Evangelho, andar na verdade, praticar e amar a justiça. Quarta ferramenta, tomando sobretudo o escudo da fé. Irmãos, a igreja do Senhor vive pela fé. A igreja do Senhor anda pela fé. Então nós cremos verdadeiramente que, embora eu nunca vi Jesus viveu 2000 anos atrás, mas nós o conhecemos pela fé. Nós não vimos os autores da Bíblia debruçados escrevendo o texto sagrado, né, a forma como foi compilado, mas pela fé nós cremos que essa é a inerrante palavra de Deus. Então nós andamos pela fé. Então às vezes as heresias vêm, irmãos, para nos derrubar, para nos tirar do caminho. E o que você usa? São dardos inflamados para dizer assim: olha, eu acho que essa tua igreja aí é falsa. Por quê? Aí vai jogando os dardos, vai jogando as setas. Aí o que você usa? O escudo da fé, a proteção da fé. Aquela fé não é uma fé filosófica, irmãos. Não, se eu crer, Deus vai me levar para o céu. Não, aquela fé da experiência que você tem com Deus, o Deus que você conhece através da fé, das experiências de fé que você já teve com Ele, né? Das vezes em que você orou e você viu a tua fé, né, trazendo frutos de resposta de Deus. Então nós conhecemos a Deus pela fé, que nós possamos estar, né, com o escudo da fé. Quinto lugar, quinta ferramenta, então, fé, estar preparado no Evangelho, andar na justiça e também na verdade. Quinto lugar, capacete da salvação. Olha, irmãos, a nossa cabeça é um ponto sensível, também crucial na vida cristã. Veja que se alguém ataca a tua cabeça, você perde o rumo. Ora, veja o exemplo de Golias, que embora estivesse com um capacete, tinha uma parte vulnerável, e Davi atira a sua pedra e ele cai e ali perde a batalha. Então vemos que a cabeça é um ponto vital e que vai ser atacado. Agora eu pergunto, irmãos, o que está entrando na nossa mente durante o nosso dia a dia, na nossa rotina, né? De que você está se alimentando espiritualmente? Será que é só de redes sociais, de notícias terríveis? Ou será que são filmes e vídeos que te afastam de Deus?
Será que são músicas que não condiz com a sã doutrina? Será que são músicas que não edificam? Será que são livros talvez, né? E que vão entrando na nossa mente? Todas essas coisas vão entrando na nossa mente. E às vezes você não sabe. Eu, por exemplo, estava fazendo curso de História lá na Universidade Federal do Amazonas e lendo um livro ali que era a base daquele trimestre, daquele semestre. E o professor, um doutor em História, que estava trabalhando aquele livro, ele falou, chegou a falar para mim ali, olha, esse livro eu sou, segundo as palavras dele, ele dizendo que era macumbeiro e que sempre, ao iniciar um livro, ele dedicava às entidades e na conclusão do livro ele também dedicava às entidades. Naquele momento eu parei para pensar, olha só como é que a gente é exposto, né? Você vai ler livros de autores que você não tem nem ideia de quem são, e às vezes você não tem ideia do propósito do que ele fez ali quando você estava, ou seja, do propósito que ele tinha quando ele estava lançando aquele livro, para atingir a tua vida, para te desviar do caminho. Mas a orientação de Paulo é: toma o capacete da salvação, que essas investidas do inimigo não venham entrar na tua mente, não venham te desviar do caminho, te tirar do foco, te tirar da presença de Deus, que você venha ter prazer nas coisas celestiais. Amém? Então, colocando sempre o capacete da salvação, proteção, né, para a tua mente, que vai guiar todo o teu corpo. E ele vai colocar de forma separada aqui, né, uma imprescindível arma ofensiva, finalmente, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. O termo grego para ela é machaira, identificada como espada curta. Significa que o combate é pessoal, enfrentamento é diário e acontece no corpo a corpo. Ou seja, conhecendo a espada. Você já viu pessoas em treinamento militar? E eu sou militar e eu posso falar sobre isso. Então, para você ser militar, você precisa usar arma. E como é que você é habilitado a usar uma arma? Passar pelo treinamento para conhecer a arma. Você estuda primeiro na apostila dizendo como é que é aquela arma, as características daquela arma, o alcance daquela arma, poder de letalidade daquela arma, como desmontar a arma, como fazer a manutenção da arma. Depois disso, aí você vai botar a mão na arma, ainda sem munição. Você vai pegar na arma, sentir o peso da arma, ter, né, familiaridade com ela. Desmonta a arma, monta, desmonta, monta, passa de mão em mão. Depois disso, aí você já tem familiaridade com a arma. Aí ele diz assim, agora vamos lá para o stand de tiro, agora você vai atirar. Para que você saiba como é que é a experiência de atirar, para ver se você vai acertar o alvo. Então, irmãos, quando nós temos uma arma, nós temos que ter familiaridade com ela. Então, por exemplo, vou pegar aqui minha Bíblia como exemplo, né? A Bíblia é a palavra de Deus. Nós temos que saber utilizá-la, irmãos, em nosso favor. Nessa batalha espiritual, nós temos que saber utilizá-la. E aí você vai ver pessoas que têm dificuldade. Acha aí o livro de Malaquias. Não sabe nem se é no Novo ou se é no Velho Testamento. Acha aí Deuteronômio. Não sabe que parte da Bíblia é. Então, é preciso familiaridade. Ele diz assim, ó. Então, uma arma imprescindível é a espada do Espírito, que é a palavra. Então, tenha familiaridade com a tua Bíblia. Né? Tem Bíblia aí, Bíblia Shed, Bíblia Thompson, Bíblia de Estudo Pentecostal, Bíblia Genebra, Bíblia do Obreiro, Bíblia da Mulher, tanto tipo de Bíblia. Eu não sei que tipo de Bíblia você tem na sua casa, mas eu vou te recomendar, né? Eu procuro fazer isso. Procure conhecer a tua espada, procure conhecer a Bíblia que você utiliza, né?
que você possa conhecer, pelo menos para você poder achar todos os livros onde é que eles estão posicionados, que você possa ler a tua Bíblia para ter uma ideia daquilo que Deus quer para você. Olha só, a minha Bíblia, por exemplo, ela tem aqui na parte central uma concordância bíblica, né? Que você lê um versículo e ele te orienta a ler outro que faz parte dessa mesma ideia. E ela tem aqui também explicações bíblicas aqui embaixo. Essa é a Bíblia de Estudo Pentecostal, a Bíblia que eu já tenho há mais de 15 anos, já utilizo essa Bíblia. Então, isso é importante, mas tem tantos recursos na tua Bíblia e talvez você nem saiba usar. Então, procura conhecer a espada, né? Procura conhecer a espada não somente nas suas características técnicas da tua Bíblia, mas conhecer o conteúdo. Procura conhecer o conteúdo. Jesus estava afiado com o conteúdo. Quando o inimigo chegou para tentá-lo, né, dizendo, está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. E era verdade, irmãos. Era verdade. Agora, a aplicação daquela palavra que era mentira. Porque quando a Bíblia traz isso, ela não está te orientando a pular de um precipício. Mas Jesus, usando também a palavra, porque ele conhecia, tinha familiaridade com ela, ele diz o quê? Não tentarás ao Senhor teu Deus, também está escrito. Quando ele diz assim, ó, manda que essas pedras se transformem em pão, vamos lá, prova que tu é Deus mesmo. Aí ele diz assim, também está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então, mais uma vez, ganha através da palavra. Então, tenha familiaridade com a palavra. Não deixa a tua Bíblia empoeirando lá, não. Mas entenda como é que os recursos que ela tem, né? Como ela está dividida os seus livros, né? Eu às vezes estudo até os mapas que tem lá no final, né? Que muito pouca gente vê, mas às vezes eu estou lendo uma história, eu vou lá no mapa para tentar entender melhor o que aquele cenário representa. Então, conselho que eu te dou, conheça a espada. Como é que você vai usar a espada? Imagine se você tiver o primeiro contato com a tua espada no momento que você tiver que usar. Você não sabe nem em que lado você pega ela. Se você pega ela com a mão direita, se você pega com a mão esquerda. Então que venhamos a ter conhecimento da palavra, que é a espada, que é a palavra de Deus. Então estamos chegando ao final da nossa lição, né, irmãos? A conclusão vai nos dizer: a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. Então, sabemos que o reino das trevas ele tem poder, ele tem astúcia, né? Ele não para, ele não dorme, e a gente tem que estar atento a isso, mas também não deve te assustar. Você pode vencer sendo armado de acordo com a palavra de Deus. Então, o conselho que eu te dou, que cada um de nós venha buscar, isso é uma coisa individual, buscar estar revestido, né, com as armas do Espírito, essa armadura espiritual. Desde já quero agradecer o meu pastor, o pastor Eliseu, né, que tem nos dado a oportunidade aqui de estar compartilhando com os irmãos, né? O irmão Ivan já deve ter aí, né, irmão Ivan? O senhor já se posicionou aqui na mensagem, já deve ter aí as lições, né, disponíveis para o próximo semestre, para os irmãos que estiverem interessados, né? Irmão Everton Viana está dizendo aqui: eu era da Assembleia de Deus e vi que a lição número 13 era uma comemoração do término do trimestre. Mas infelizmente essa pandemia não deixava. Mas a palavra de Deus não pode parar. Amém, irmão Everton. Deus o abençoe. A intenção é essa mesmo, né? A gente não perder o fio da meada, que não ter uma descontinuidade. Então, o irmão Ivan deve estar se posicionando aí nos nossos grupos para que você venha adquirir a sua lição, né, para o próximo trimestre. Ele já deve ter disponível essas lições.
para o próximo trimestre você poder estar também acompanhando a nossa lição. Que Deus nos abençoe. Quero orar com você, não é? Para que Deus possa nos abençoar, que nessa manhã possamos estar nos revestindo, né, de Deus e da sua armadura, para que possamos estar firmes no dia mau. E, irmãos, o dia mau ele vem, viu? O dia mau ele vem, e no momento que a gente não pensa. Então, precisamos estar preparados. Amém? Deus nos abençoe. Querido Deus, queremos te agradecer por essa lição que podemos concluir nessa manhã, Deus querido. Te agradecemos, Senhor, por essa carta aos Efésios, que tanto nos ensinou, tanto nos orientou. Te peço uma bênção especial, Senhor, por cada um dos teus servos que está acompanhando essa live. Pelo pastor, Senhor, que escreveu essa lição, né? Que montou esse estudo. Eu te peço que abençoe, Senhor, cada um dos nossos pastores. Abençoa o pastor Eliseu, abençoa, Senhor, o nosso coordenador Ivan. Abençoa cada um que está, Senhor, semanalmente dedicando um tempinho a aprender da Tua Palavra. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Então, Pai do Senhor, irmãos, daqui a pouco deve ter aí também uma live do encerramento dos nossos jovens. Você possa também acompanhar por lá, com certeza vai ser de crescimento para a tua vida. Deus abençoe e eu espero vocês aqui no domingo que vem com a nova lição, novo trimestre. Em nome de Jesus. Paz do Senhor para todos. Amém.